Avec la fac très bien affilée. With the knife very good affiliated. Com a faca bem afiada. Pessoal, boa tarde a todos. Estamos então em direto, já estamos em direto para o Facebook, através da nossa página. Quem nos estiver a ver e a ouvir, se quiser se meter, a partir de agora, quem quiser se meter connosco, esteja à vontade. Hoje temos aqui o João Carvalho, o Rui Santos e a Maria Germano. Há de aparecer o Sr. Coja Fernandes, que mais uma vez é o atrasado sempre, portanto já é tradição. Ele quando vier, depois eu se calhar já nem o autorizo a entrar, então fica aí 5 minutos à espera, está de castigo. Muito bem, pessoal, antes de mais, boa tarde a todos. É um prazer ter-vos aqui de volta. Olha, nem de propósito. O atrasado chegou. Olha bem, vamos então falar hoje sobre os animais, fazendo já aqui um aviso, até porque exato, a Raquel Guerra tinha tocado aqui num assunto que ainda agora estávamos a falar em off, que tinha a ver com as touradas. Nós vamos deixar este tema para um outro programa onde falaremos só sobre as touradas, e por falar em touradas acabou de entrar o Artur, mais conhecido pelo Coja. Mas estava eu a dizer, aqui a Raquel tinha-nos sugerido falar sobre um bocadinho sobre qual é, ela até escreveu aqui, perguntar qual era a opinião de cada um dos intervenientes sobre a questão das touradas. Se acham que é cultura ou tortura, ou uma bárbara tortura animal. Muito bem, é um tema que a gente vai então tratar num outro programa, num programa especial de corrida, só sobre o assunto. Portanto, agora vamos falar dos animais, naquela parte mais fofinha que são os animais de estimação e outras coisas não tão fofinhas. Eu ia começar pelo João Carvalho, porque para além de ser um apaixonado por animais, penso eu de que escreveu um livro sobre isso. Ele tem um romance, por acaso não vale a pena ir à procura dele, porque ele está esgotado, que ainda agora tentei ver na OC e está esgotado, portanto temos que aguardar uma segunda edição. O nome do livro chama-se O Meu Dono é um Sem-Abrigo. João, foi o facto de estar muito animais que o levou a escrever um livro sobre este tema? Não é só o gostar de animais, é evidente que eu sempre tive um bom relacionamento familiar através da família com animais, embora eu pessoalmente e os meus pais nunca tivemos nenhum animal, mas o meu pai gostava muito de animais. E eu lembro-me inclusivamente que a única vez que o meu pai me bateu, ou seja, uma grande chapada, foi quando eu era miúdo, fomos passar um fim de semana a uma quinta de uns primos em Óbidos, e andavam por lá uns cachorrinhos. Eu achei muita graça pegar num cachorrinho e atirá-lo pelo ar para cima de um monte de estrume. Acontece que o meu pai viu e foi-se ao pé de mim, uma grande chapada, pronto, fiquei curado. A partir daí, o meu relacionamento com os animais, embora fosse sempre um bocado distante, mas foi sempre perfeito. E depois tive a minha filha mais velha, desde pequenina, que se manifestou como uma atividade, como o destino profissional dela ia ser veterinária. Isto desde os 3 anos, desde que começou a falar, etc. E digamos, começou efetivamente a querer ir a exposições de animais, nomeadamente de cães e de gatos, e eu, pronto, muitos fins de semana, ia com ela para exposições, até ao ponto em que, claro, quis um cão. E um belo dia lá me vi metido no carro, ir ali a um criador de cachos laboreiros ali na zona de Sintra e trazer um cão para casa. Que foi o nosso primeiro cacho laboreiro, que foi o Kaiser, e que logo por azar era um cão campeão. Começámos a ir a exposições em Portugal, em Espanha, na Europa, e o cão ficou campeão de Portugal, ficou campeão de Espanha, ficou campeão da Europa, porque um belo dia fomos a Génova ao campeonato da Europa com ele e ficou campeão da Europa. Na altura foi considerado o melhor casto de laboreiro dos últimos anos. E isto fez-me não só, digamos, começar a gostar muito destas situações, como começar a magicar, digamos, uma série de questões. Depois eu trabalhei muito tempo na Baixa de Lisboa,
E quem trabalha na Baixa de Lisboa, necessariamente que tropeça, principalmente eu que na hora do almoço, utilizava a minha hora de almoço, almoçava qualquer coisa rápido, depois utilizava o resto da hora do almoço para passear pela Baixa. E quem passeia pela Baixa tropeça necessariamente no sem-abrigo, e muitos deles têm cães. E houve cenas que me impressionaram especialmente e que estão relatadas neste meu livro de contos. Este meu livro de contos tem uma experiência pessoal na base dessas situações que eu observei, em algumas tradições populares da Beira Alta, envolvendo animais, e também, digamos, a questão, digamos, da necessidade do ser humano, e esta é aquela faceta que mais me impressiona em relação aos animais, e que me faz uma grande confusão quando ouço nos maus tratos aos animais e na falta de respeito pelos seus direitos, é o equilíbrio emocional que os animais provocam em pessoas que não têm outra coisa senão os animais. Nas pessoas no sem-abrigo, nomeadamente, eu via um rapaz na Baixa, ele está aqui, essa história está no meu livro, não sei como é que ele se chamava, é um rapaz que andava numa cadeira de rodas, muito deficiente, e que trazia sempre ao colo uma cadela, aliás uma cadela de raça, e que a cadela, ele tinha um aspecto muito mau, mas a cadela estava sempre com um aspecto impecável. E observei muitas conversas de pessoas que falavam com ele, e ele dizia, eu não posso ter nada, eu posso passar fome, mas a minha cadela há de andar sempre bem alimentada, com as vacinas em dia, e felizmente que tenho veterinários que me recebem. Isso é um dos contos do livro, não é? Aí depois há outras pessoas, não é? Há uma pessoa de idade, há a mulher dos pombos, enfim, há aqui uma série de circunstâncias. Porque, de facto, bem vistas as coisas, não existe nenhum campo da atividade humana, em qualquer época, em qualquer lugar, no qual os animais não deixam de marcar a sua presença. Isto diz respeito ao trabalho, os animais de trabalho, ao lazer, ao desporto, à guerra, à ciência, à cultura. Isto é só para falar da colaboração direta entre animais e humanos. Depois há o imenso campo da proteção da natureza e do ambiente, em que efetivamente os animais, ainda agora estava ali a ler hoje um suplemento de um jornal que é dedicado às árvores, e um dos aspectos principais das árvores, de facto, é a vida que há nelas, nomeadamente dos pássaros, não é? Que fazem lá o seu habitat. Quem deita uma árvore abaixo, a não ser que seja por motivos fitossanitários, não é? Quem deita uma árvore abaixo, quem destrói uma árvore, quem incendeia uma floresta, não é só, digamos, o aspecto da perda para o aspecto geral daquilo. É a vida que se perde dentro dessas árvores, é menos um local para as aves e até os insetos se alimentarem, porque não é só das árvores, também é na restante vegetação, não é? Das abelhas, etc. E até podemos dizer que o homem percebe tão bem isso, que até no campo daquelas questões, por exemplo, da moral e da ética, vejam só Esopo e La Fontaine, que não encontraram melhores exemplos para falar do homem, senão relatando fábulas com animais, não é? Vocês têm ali tudo, a avareza, a solidariedade, a inveja, está tudo ali retratado através dos animais, porque de facto é aquilo que está à nossa mão e que nós olhamos e que nem nos apercebemos de facto o manancial, a riqueza que existe em relação à vida dos animais. E por isso, de facto, este livro. E fica aqui. E fica aqui e já faz muito bem. Nós já passámos o livro, já partilhei a tela para os nossos espectadores e ouvintes verem qual é o livro. Eu repito, nesta altura, se procurarem por ele está esgotado. Portanto, aguardemos uma segunda edição. Temos já aqui uma intervenção do Pedro Diniz. Ele faz aqui uma pergunta que é qual é a o que é que acham? Não, qual é a importância do animal no combate ao isolamento? Rui Santos, ia-te fazer essa pergunta a ti, porque tu tens 2 animais em casa, um deles até bem doente, tu estás a lutar com ele para que ele ainda viva mais uns tempos, portanto não vais desistir do
eu ia quase chamar familiar e não queria ofender com estes termos, mas certamente para muitas pessoas o animal às vezes é a única família que tem. Mas voltando aqui à pergunta do Pedro, o que é que achas que o animal faz no combate à solidão? Achas que é mesmo um aliado, Pedro? Olá, boa tarde a todos e a todas. Estão aqui à minha frente neste painel e também a quem está a assistir por esse mundo afora. E aqui o seu primo já aflorou aqui uma coisa bastante importante, não é? Que é a questão das pessoas em situação de sem-abrigo realmente tratarem muito bem e não abandonarem os seus animais. E por vezes acontecem situações deles próprios não quererem ir para abrigos ou serem arranjadas soluções e eles não irem porque não abandonam os animais, não vão deixar os animais no canil, ou seja onde for, porque até ali tem sido aquilo que tu estavas a dizer, a sua família, o seu porto de abrigo, a sua companhia. E sem dúvida nenhuma, e ficando aqui a questão dos cães, não é? Nós temos cães de terapia, cães de assistência, temos cães de trabalho, cães que fazem tudo e mais alguma coisa, não é? E daí o nome do cão de companhia, que é aquele que está contigo naqueles momentos em que tu podes estar contente, estás feliz e sabes que chegas a casa e ele está lá sempre à tua espera, com aquele rabinho ali a dar, com as patinhas e a chatear-te a cabeça, porque quer estar ao teu colo, ou quer estar a passear, ou quer fazer seja o que for. E dessa forma, realmente, os animais são sem dúvida uma grande força de combate à solidão e ao isolamento e permitem... E voltando um bocadinho atrás, e aqueles animais que realmente são treinados para serem cães de assistência, conseguem perceber aqueles momentos em que tu estás um pouco mais em baixo, ou que estás com algum problema e conseguem, de alguma forma, dentro do instinto deles, conseguir puxar-te para cima e ajudar-te. Ou quanto mais não seja, estarem ali ao pé de ti, que aquele tinha ali encostada com a cabeça no joelho e tu estás ali a fazer festas e transmitir-te uma energia totalmente diferente daquela com que tu trazes e faz toda a diferença. E pelo menos eu falo por mim, por experiência própria, faz toda a diferença naqueles dias maus em que tu sentes que tens o mundo todo contra ti. Pronto, e é só. E sem dúvida. Olha, já agora, sacana. Comenta-me lá esta Depois buscar isto, pá. Hã? Eu vou buscar isto é isto. público, está no teu Facebook. Eu sei. Isto andavas a competir com os teus animais também, não é? Não, olha, neste caso posso dizer que fui ajudar uma amiga minha que é criadora desta raça em específico. Aliás, era criadora desta raça em específico, cães da Barbada Terceira. Isto foi um evento na Alameda, se não me engano, em que ela estava a fazer uma pequena formação de como tu podias abordar os cães. Há aquela tendência das pessoas que estão no meio da rua e tem, que eu estou fofinho, vou já fazer uma festa, que é uma coisa totalmente errada. E ela estava ali a fazer uma mini formação, porque isto era uma feira qualquer a ver com, já nem sei se era o Dia dos Animais, não me recordo. Ela pediu-me para ir assistir, só que isto realmente os cães conheciam-me e não era o melhor exemplo que podia dar de como fazer as coisas, como se vê ali naquele caso. Mas no fundo até correu bem. Mas estes não eram meus, aqueles dois não eram meus, mas sim fiz desporto, posso dizer desporto de competição. Olha, com o meu velhote, fizemos agility muitos anos. Conhecemos o Portugal de les a les, com essa brincadeira. E passámos bons momentos juntos. Muito bons momentos juntos. Exatamente. Maria, no teu caso, tu tens um gato, o gato Billy, não é? O famoso gato Billy, famoso para nós aqui no grupo. E ainda vou ver se consigo sacar uma fotografia tua do Facebook para mostrar à malta quem é o Billy. Se não, pegas nele e mostras. Pronto, que se calhar é mais... Olha lá à procura do Billy. Olha, a importância do Billy na tua vida. Olha, é uma companhia, não é? Antes de mais, muito boa tarde a todos os nossos seguidores e aos nossos paineleiros. O Billy chegou à minha vida assim por mero acaso. O Mélia tinha idade de depilação e a esteticista estava lá com um gatinho muito fofinho. Eu fiz-lhe assim uma festa, o gajo começou-me assim a fazer umas torrinhas. Olha, queres ficar com ele? Eu não tenho animais, não tenho vida, não sei o quê. No final, quando eu me fui despedir, ele continuou a fazer assim torrinhas, pronto, a ver, fico o gato. Foi assim. Numa manhã, lá ficou o gatinho. Portanto, ele vivia numa quinta não, era gato de rua, vivia numa colónia, e pronto, e deixou de viver na colónia e foi viver comigo. O Billy tem-me ensinado imenso, porque
A partilhar um espaço com um animal é muito diferente de estarmos sozinhos, porque temos não só a parte do cuidar e do tratar e termos atenção a ele, mas depois também é aquela parte que o Rui diz, é chegarmos a casa, ter lá o Billy à espera, assim, sentado tipo gato de loiça, é quando somos para o sofá, lá vai ele, e depois, e se ele não quer vir, alguma coisa se está a passar. E tem sido uma experiência fantástica, pronto, é a minha companhia, é o gato da casa, pronto, e curiosamente há muitas, isto não estou a querer defender se um cão ou se um gato, se um animal é melhor do que outro para ter em casa, cada um escolhe o animal, aliás, este foi ele que me escolheu para agora, não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu, mas cada um é que... Pronto, lá saberá qual é que será o animal mais indicado para si. Mas sim, é importante. E é uma experiência que eu recomendo. É isso mesmo, é uma companhia. Olha, pessoal, já temos aqui algumas perguntas. A Érica Fão, pergunta, vem na sequência daquilo que o Rui Santos falou do agility, pergunta se esse tipo de concursos é diversão também para o animal ou é apenas mero protagonismo para o dono? Rui, queres só dar aqui uma chega disto? Ou seja, o teu cão divertia-se? Posso dizer que posso dizer que acontecem as duas coisas. Não é? Há quem ande lá pela diversão e há quem ande lá pela promoção pessoal. Acontecem as duas coisas. Eu posso dizer que eu com o meu cão éramos os dois mega ultra hiper trapalhões e que divertíamos imenso a fazer aquilo. Eu estava ali pela diversão, pura e simplesmente. Se podemos dizer que há quem se divertiam a fazer agility, que saíam de lá com um sorriso enorme, se é que um cão possa ter um sorriso, e tu vias que estava super contente depois de fazer uma prova, era exatamente o meu cão. Mas acontecem as duas situações, tal e qual, já agora fazendo aqui uma chega, também pegando ali o João Carvalho estava a dizer, na parte das exposições também há exatamente o mesmo filme. Se bem que talvez no mundo da exposição ainda seja o verdadeiro mundo cão, que é o que costumo dizer, que há muita competição, há muita guerrinha, há muita má língua, muita má informação, muita má formação pessoal, para ter aquele melhor cão, para conseguir ter aquela coisa ali. É o verdadeiro mundo cão, para mim o verdadeiro mundo cão está no mundo das exposições. Isso pode-se alargar por aí se quiser. Está feito sim, João. Sim, não, é verdade, o que ele diz é verdade. Eu posso falar por experiência própria, porque foram 2 anos eu andei em exposições em Portugal e em Espanha, e de facto nós só tínhamos um cão, e que o nosso propósito, porque a minha filha gostava muito do ambiente das exposições e contactar com os outros cães e tudo, não tinha qualquer ambição pessoal, nem nós, nem para o cão. Por acaso o cão saiu um cão muito apreciado nas exposições e por isso foi campeão, mas vê-se isso. Há aí criadores de algumas raças mais conhecidas que, fazendo daquilo até vida profissional, porque vivem daquilo e de vender os cães, digamos, transformam as exposições caninas numa luta sem quartel entre vários criadores, tentando, digamos, influenciar os juízes das exposições, fazendo tinta por uma linha. Claro, pronto, é isso. Há pessoas que fazem disso a sua profissão. E pelo meio depois vai também o tratamento dos cães, porque um criador tem que considerar que numa ninhada nem todos os cães servem para exposições e os problemas começam aí, porque depois há cães que ficam para trás, digamos que não vão para as exposições, e das duas uma, ou o criador é um indivíduo consciencioso, amigo dos seus animais, etc., e trata os seus animais como deve ser, não se preocupa muito em que os cães que não são para exposição não os empandeire, digamos, para pessoas com poucos escrúpulos, etc. E depois há os outros que sim, quer dizer, tendo uma ninhada muito grande em casa e não conseguindo despachá-los, não conseguindo que todos eles tenham qualidade para as exposições, depois assiste-se a situações muito criticáveis
que entram pelo campo do direito dos animais. E, de facto, toda essa gente... Aliás, vimos isso há pouco tempo com aquele criador, com aquele toureiro que tinha os galgos. Esse é outro problema, que é os animais para competição, os galgos, nomeadamente. Há aí em certas zonas do país há quem utilize os cães para competição e giram apostas, fazem disso jogo, e portanto tudo isso tem que ser efetivamente criticável, e os direitos dos animais servem precisamente para isso, pois se os animais estão connosco, convivem connosco, são-nos úteis, fazem-nos companhia, etc., tem que nascer daqui um direito, é evidente que tem que nascer daqui um direito, e este direito pode ir até um campo. Eu no outro dia vi uma coisa, me deixou impressionado. No Canadá, uma associação de direitos dos animais pôs em tribunal uma mulher que tinha relações sexuais com o seu cavalo. E eles consideravam que isto era uma violação dos direitos do cavalo, porque efetivamente os animais não podem exprimir o seu desejo ou não deste tipo de coisas. E não é que a ação chegou ao Supremo Tribunal de Justiça do Canadá que deu razão à mulher, que ela podia ter relações com o seu cavalo. Isto é impressionante. E portanto, estas questões, de facto, daquilo que as pessoas fazem dos animais, sejam seus ou não sejam seus, é muito importante. Porque, de facto, e isto podemos depois transitar, digamos, porque esta mentalidade que o animal é uma coisa inerte, como uma louça, uma televisão ou um eletrodoméstico. Não pode ser, porque o animal não está propriamente nessa categoria da coisa. O animal tem, digamos, emoções, o animal sente o que é bom e o que é mau. O animal, e depois é essa questão, os animais não estão na Terra para serem utilizados como coisas, mas para nos ajudarem, não é? Seja ele no trabalho, seja no lazer, e portanto todos os excessos, e esses excessos existem em todas estas situações, todos esses excessos têm que ser regulados por lei, e alguém tem que os proteger, até no simples facto dos canis, como vimos naquele incêndio lá em cima em Santo Tirso, em que os animais não estavam em condições, etc. As pessoas às vezes, até no simples facto de quererem fazer bem aos animais, podem estar erradas, porque de facto querem fazer bem aos animais, mas não sabem como. Exatamente. Sr. Coja, você é recente, penso eu, que recentemente adquiriu não, quer dizer, agora já estava aqui também armado em quadro, adotou dois gatos, não é? Não sei se é um gato ou uma gata, são dois gatos ou são duas gatas, já me vai dizer. Penso que é a primeira vez que tens animais de estimação, não? Ou já tiveste? Não, mas a minha mulher já teve e continua a ter um em casa. Pois, casou com ele e tudo. Não sei se eu vou pôr em tribunal por ter casado com um animal de estimação, mas pronto. Mas é assim. Olha, mas fala-me então dessa tua recente experiência de teres dois gatilhos em casa. Não sei se é assim que se diz. Felinos, os gatos são felinos, não é? Sim, são dois irmãos da mesma ninhada. A minha filha já andava, queria sempre, pronto, e eu, uma pessoa não passa muito tempo em casa, ter aqui um animal em casa para estar fechado em casa e não lhe darmos a atenção devida, e era complicado. Mas pronto, mas lá se entendeu que um gatinho era capaz pronto, que era um gato, um animal independente e não sei o quê. O que é facto é que elas foram aqui ao canil municipal, porque é a tal história aqui, a Salvo Erro, a Ana Lúcia também falou nisso, que eu comprar os animais, pronto. E temos aqui o canil municipal que trata muito bem dos bichos, eles estavam abandonados. E a minha mulher, a minha filha e a minha sobrinha lá foram adotar um gato. Só que chegaram lá e acho que eles eram 5 ou 6, já tinham sido todos adotados, aqueles eram pretos. Pronto, e acho que, pelo segundo que disseram, até nesta questão dos animais, parece que há alguma coisa em termos da cor dos gatos. E pelos vistos, estes gatos ficaram para trás, ninguém os quis. E estavam lá os dois, e de facto, pelo que eles me disseram, e eu vejo por aqui por casa, eles estavam sempre os dois juntos, aquilo havia uma grande cumplicidade. E a senhora disse-lhe, então, mas qual é o que tu queres levar? É este ou é aquele?
E a miúda quase lhe vieram as lágrimas aos olhos porque, epá, como é que eu agora vou escolher entre dois? Depois olhou para a mãe, não é? E pronto, lá tiveram que vir os dois gatos. Eu também pus uma das condições para os gatos virem, que tinham que ser gatos que previam sismos. E esta semana eles conseguiram prever um sismo. Eu estava a dormir também como um animal, estava a dormir como um porco e nem me apercebi do sismo. E, portanto, pelos vistos, a adoção deles estava... Portanto, já não vou reclamar em relação ao canil, porque eles, de facto, conseguem sentir os sismos, que era uma das condições que eu tinha posto à minha filha quando fosse para adotar os animais. Pronto, mas é assim, tirando isso, são os demónios da Tasmânia que estão aqui o tempo todo a chatear-me a cabeça, eu já não sei o que é que terei de fazer, estou a estudar como os meus exercícios de matemática que estou a fazer, estou a trabalhar no computador, ando atrás do ponteiro do rato no monitor. Epá, é o fim do mundo, é o fim da picada, eu sabia que isto não ia dar certo. Mas pronto, o que é que eu hei de fazer? Agora estão cá, a minha mulher tem 3 animais de estimação, agora tenho que os aturar. Olha, mas no meio dessas peripécias todas já te rendeste aos bichos, ou não? E pá, já me mandaram um monitor ao chão, partiram-me o monitor todo, rói as cordas das minhas guitarras, coisas muito boas. Uma experiência muito agradável. Tem sido muito agradável, aqui em casa, sem contar com os arranhões, e tu estás a dormir, tomam um balanço em cima da tua cara, portanto, e os gatos, para quem não sabe, ao tomar balanço, fixam as unhas bem na tua cara, estás a perceber? Eu já tenho aqui uma cara com poucas rugas e não sei o quê, portanto, a minha mulher já tiveram quase a fazer queixa na polícia, porque ela tinha aqui um lenho aqui de um gato, disse, olha aquele animal, cabelo comprido que está ali em casa, a questão do animal não se enganaram, ali a bater na mulher e não sei o quê, coisa e não sei, e são estes parvalhões destes 2 gatos aqui que foi a vida no inferno, mas pronto, tirando isto está tudo bem. Não te podes esquecer da criação que o Coja faz para ver sangue quando vai fazer os concertos, atenção. Pois, exato. Pois é, que eu também tenho esses gatos, eu também fiz questão que os gatos fossem pretos, que é para dar aquele ar, para fazer feitiçaria e essas coisas todas. E eles correspondem, porque eu mando aquele olhar mortal e eles conseguem devolver para mim tudo o que é mau. Portanto, que às vezes piso uma bola deles e fica a dizer asneiras e não sei o quê. Portanto, está a funcionar o feitiço. Eles são mesmo feiticeiros. Muito bons estes gatos. Portanto, falta de animação não... Voltou à animação em casa da Coja. É um espetáculo. Isto então a minha vida romântica com a minha esposa melhorou bastante. Porque também vão para dentro da cama, é? É melhor não entrar por aí, pá. Vamos falar. As coisas, os lençóis e os edredons aquecem mais. E depois estás a ver quando eles tomam um balanço? Pois, exatamente. Portanto, nem fechando a porta, depois começam a bater à porta, a rasgar. Isto vou gostar muito. Uma experiência nada traumática, extremamente pacífica. E bons animais. Maria, em contrassenso daquilo que o Coja disse, o teu Billy é ao contrário, é muito pacífico, é? Aquilo é um paz de alma, não é? Sim, ele é um paz de alma, QB, porque ainda a semana passada me partiu uma caneca, que eu por acaso tinha deixado aqui em cima da mesa, e ele para brincar faz assim, tipo assim com a patita, e depois fica aqui a caneca toda estilhaçada no chão. Eu, por exemplo, tenho que ter sempre o meu quarto fechado, porque houve uma altura que era o único sítio onde eu podia ter alguma coisinha assim de decoração, tipo uma moldurinha. Eu tive que decorar, eu tive que adaptar alguns objetos na casa à prova de gato, porque os gatos normalmente são muito cuidadosos em andarem por entre as coisas, não derrubam, desde que eles lhes apeteça, porque cá está ele, a dormir ao meu colo. Este é o Billy. Este é o famoso Billy, né? O Billy que está a dormir ao meu colo. Mas gosta muito de roubar as coisinhas assim. Também gosta muito de me fazer companhia aqui no computador. Quando eu estou aqui a trabalhar, adora sentar-se aqui ao meu lado, especialmente quando lhe apetece comer ou lhe apetece beber água, porque o meu Billy não bebe água da taça, já desisti de pôr água da taça, não vale a pena. Portanto, ele normalmente o que faz é que começa a bater com a pata e a miar feito louco, como se não bebesse água há 500 anos,
e eu tenho que ir à casa de banho, abrir a água do bidé e ele depois fica a olhar para mim. E então o que é que ele tem que fazer? Tem que começar a fazer festinhas, que é para o menino se lembrar de subir para cima do bidé para ir beber água. Pronto, e bebe água pela pata. Pronto, é assim. É assim, sim senhora. Olha, nós já falámos das coisas fofinhas dos animais. Aqui a Sónia Costa pergunta-nos relativamente às touradas. Nós já dissemos logo no início do programa a um repto da Raquel Costa, não, sim, da Raquel Guerra, perdão, não Costa, Costa é a Sónia, da Raquel Guerra, que iríamos ter um programa especial só sobre touradas. Portanto, por hoje não vamos falar no assunto, mas há aqui outras situações que não só as touradas, que, enfim, dominam esta questão do bem-estar animal. Temos, aliás, aqui a Érica fala outra vez, interviu aqui outra vez connosco, a referir que há bem pouco tempo o PAN apresentou na Assembleia da República uma lei que permitiu fazer do animal um ser vivo e não uma coisa. Portanto, é uma nota que ela aqui deixou. Mas eu ia agora falar nas outras questões. É que para além dos animais domésticos, aqueles que nos fazem companhia, temos também os outros animais, sobretudo aqueles que nos fazem matar a fome, não é? Os animais do gado, os porcos, essas coisas todas. O que é que vocês acham? E vou começar pelo Rui, que é uma pessoa extremamente atenta e que muitas vezes também intervém sobre estes assuntos. Rui, dá-me a tua opinião, não assim muito abrangente, até porque nós já temos meia hora de programa, sobre esta situação, transporte de animais, aquilo que se passa nos matadouros, enfim, sobre esse tema, faz aí um resumozinho. Bem, eu estava aqui à procura aqui de uma situação quando se fala dos animais para a alimentação e das pessoas defenderem os direitos dos animais, não sei o quê, há sempre aquela tendência para pensar que temos de ser todos vegetarianos ou veganos e tudo mais. E Sofia de Melo Braina Anderson escreveu uma vez um poema muito, muito engraçado, que dizia que as pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, elas são capazes de as comer as galinhas. Não é? Uma pessoa por ter uma alimentação mediterrânea, carnívora, não quer dizer que também não tenha essa preocupação com os direitos dos animais. Realmente, olha, o transporte dos animais, há pouco tempo saiu uma notícia que tínhamos um navio parado, presumo eu, na costa de Espanha há mais de 2 meses, com não sei quantas cabeças de gado lá dentro, estava parado e que eles não podiam, que aqueles animais já não iam servir para nada. Nem sequer para a alimentação, nem sequer para voltar para os campos, iam ser pura e simplesmente abatidos, porque já tinham chegado, imaginamos as condições em que eles são transportados, todos ao molho e fé em Deus, tudo sem qualquer tipo de cuidado, não é? Porque nós estamos a falar de seres vivos, não estamos apesar de ser de gado, de animais, seja como quiseres tratar, são seres vivos acima de tudo, e são transportados de uma forma muito bruta, sem qualquer tipo de condição, e estão num barco e vão passar 2 meses e dizem que já não servem para nada e vão ser basicamente todos abatidos. Para além da questão dos transportes de animais, sem qualquer tipo de condição, os matadores, se é que pode-se dizer que um matador seja humano, ou que tenha um lado mais humano no abate dos animais para o nosso consumo, mas há cada vez mais técnicas que permitem tornar esse mesmo abate o mais indolor possível para o animal. Também já podemos falar, também afloraram aqui há bocadinho das questões dos cães e dos galos de corrida, que depois, se não servem para nada, são pura e simplesmente abandonados ou abatidos. E outra coisa que eu acho completamente rude e uma coisa brutal tem a ver com a criação de galinhas, das aves, em que o bico dos pintinhos são cortados, e estamos a falar de uma estrutura viva, são cortados mal eles são pequenos, para poderem ser encafuados nas suas caixinhas, para não andarem à luta, para andarem ali a pôr ovos sem parar. E no fim ao cabo, apesar de nós só darmos atenção aos cãezinhos, aos gatinhos, são todos seres vivos, conscientes, como costuma dizer neste momento, e que de alguma forma sabem ou conseguem perceber quando lhes estão a fazer mal, têm dor, sentimentos. Não podemos falar em sentimentos como nós os entendemos, mas eles
também gostam de estar no seu campo, no seu espaço livre e ter as suas, pode parecer um bocado estranho, mas ter as suas relações sociais, não é? Entre pares. Já estou a começar a divagar. E estavas mesmo a perguntar o quê? Desculpa. Não, esta questão do PAN, transformou esta questão Aliás, isto não foi uma pergunta, foi apenas uma referência. Mas eu reformulo isto e passava agora outra vez aqui ao João, que era, João, em termos legislativos, basta o facto de se deixar de tratar um animal como uma coisa e passar a tratá-lo como um ser vivo para que as coisas mudem? Não. Se não houver outras coisas, provavelmente não faz muito sentido isto, não é? Não, a evolução legislativa é importante, porque de facto o animal está a meio caminho. Portanto, e foi isso que a legislação veio dizer, não é? O animal não tem os mesmos direitos que o homem, mas também não é uma coisa, não é? Não é uma coisa que nós podemos descartar de qualquer maneira, transportar de qualquer maneira, alimentar de qualquer maneira. Portanto, o animal tem que ter um lugar na sociedade que esteja de acordo com o facto de ele ter sido posto na Terra para colaborar com o homem. E isso é diferente de uma coisa, é diferente de uma enxada, é diferente de uma batedeira, é diferente de uma televisão. Isso é indubitável e por isso faz sentido legislar acerca disso. E legislar precisamente para os tratamentos que fogem à consideração jurídica dos animais, não é? É claro que nós temos dois problemas aqui. Um é como é que a situação alimentar das sociedades vai evoluir. É evidente que nós temos, neste momento, já uma grande componente que se preocupa, digamos, com a nossa alimentação e a origem da nossa alimentação, e isso é importante, não é? Nomeadamente por causa da pegada ecológica que alguns animais deixam, nomeadamente os bovinos, em relação à libertação de gases para a atmosfera. E isso é importante avaliar. Agora, não podemos eliminar de um momento para o outro uma sociedade em que uma grande parte da economia está baseada na criação de animais para abate, não é? Agora, isso é uma coisa. Outra, efetivamente, é as condições em que isso é feito e que isso também tem que ser legislado. Eu embora não tenha sido criado na província, fui criado numa zona de Benfica, como eu já aqui disse, em que havia muitas quintas, em que havia quintais, e também vou muito à minha terra, que é a Beira Alta, e sempre vi pessoas que tratavam as galinhas, os coelhos, etc., digamos, sem pensar que este amanhã vai para o tacho. Quer dizer, eu vi inclusivamente pessoas da minha família que quando iam para o campo levavam galinhas atrás, iam com eles, desde que fosse um sítio em que as galinhas, desde que fosse uma vegetação que as galinhas não destruíssem, levavam. As galinhas eram assim uma espécie de companhia também. Porque, pensando que não, muitas pessoas na província passam muito tempo a tratar das galinhas, a tratar dos coelhos, a tratar dos perus, a tratar das ovelhas, a tratar das cabras. Isso também é importante, porque isso fazia parte não só da economia dessas famílias, mas também nesse aspecto emocional. As pessoas sentiam-se bem rodeadas, e às vezes muita gente, estou a pensar nos pastores, não é? As coisas lindas que é andar com um rebanho, embora a vida fosse difícil para os pastores, mas as coisas maravilhosas que essas pessoas passam, nomeadamente também levam um cão ou dois ou três, não é? Com eles, cães pastores, e portanto tudo isso é um cenário que não é assim, é idílico, mas também é muito emocionalmente bem composto, não é? Faz um quadro perfeito para as pessoas. Agora, efetivamente, quando chega à altura, pois claro, a galinha vai ter que ir, o coelho vai ter que ir e vamos comê-lo e tudo bem. Agora, é preciso, de facto, nas questões de grande dimensão, nomeadamente esses que implicam o transporte, os matadouros, não é por acaso que os matadouros têm que ter um veterinário, e o veterinário normalmente não devia ser só para ver as condições sanitárias dos animais para abate, se tinham doenças ou não. Também deviam ser, e isso faz parte dos cursos, eu tenho uma filha que é veterinária, isso faz parte dos cursos de veterinária, ver também as condições em que os animais são transportados para os matadouros, as condições em que são, digamos, mantidos nos matadouros até serem abatidos,
E principalmente, isto que agora se ouve muito falar, os grandes transportes internacionais de animais, não é? Essa coisa de vemos na estrada, como eu vi muitas vezes, centenas de porcos metidos num caminhão em pleno verão, digamos, todos amontoados. Epá, isso é evidente, tem que ter normas, isto não pode ser assim. Os animais, se têm de ser transportados, tem que haver condições. E isso já está regulamentado, não é? E, portanto, é preciso é que aqueles que fazem disso a sua economia, o seu modo de vida, portanto, façam isso com profissionalismo. E fazê-lo com profissionalismo implica, efetivamente, cumprir, digamos, a legislação que já existe sobre isso, e quem não cumpre tem que ser punido. Não é nada. Sr. Rui, você já é com o anfitrião, se conseguires compartilhar aí a tua tela, porque eu não consigo sacar agora aqui a fotografia, para mostrar aí o teu Bobby a sorrir aí à malta. Eu já faço isto a jogar um bocadinho. Por acaso estava aqui, eu já sei o que é que queria dizer há pouco, porque isso também às vezes, tudo transportes de animais, tudo aquilo que envolve testes em animais também tem que ser começado a ser repensado e pensado, porque muitos deles são dissecados vivos. Há laboratórios que secam os animais vivos. Os testes de produtos, de vacinas, seja do que for, tem que haver outras, isso tem que ser tudo muito bem pensado. E há uma forma de nós de alertar a consciência das pessoas para esses problemas, que é realmente não adquirir esses produtos. Ou não adquirir esses produtos que são seja o supermercado, seja o laboratório, seja aquela companhia de dermoestética, seja lá o que for, é obrigada a começar a repensar a sua forma de fazer as coisas. Óleo de palma, muito utilizado na cozinha, não é? Leva à desflorestação completa do habitat natural dos orangotangos e coisas do género. Os animais acabam depois por morrer, são queimados para se conseguir obter o óleo de palma. Se deixarmos nós todos de consumir esses produtos, uma questão muito simples dos ovos, começar a comprar ovos de galinhas criadas ao ar livre, não é no sol, é ao ar livre, faz toda a diferença. São um pouco mais caros, mas garantidamente são melhores. Isso é certo. Era só isto que eu há bocado queria falar, depois de divaguei, esqueci-me completamente. Mas eu vou à procura da foto e já partilho. Já depois peço autorização ao senhor moderador. Eu estou aqui a cometer aqui uma pequena gafa, é porque eu só estou a reparar nas mensagens que nos chegam até daquele botãozinho aí na página do Facebook para quem está a ver no computador, que é enviar mensagem, que é pelo Messenger, e estou-me a esquecer de fazer aqui os comentários, aqui, se bem que a grande parte dos comentários é malta nossa, mas está aqui a Lininha Afonso, que até diz que muitas vezes é o próprio dono que trata mal do animal. Um beijinho à Paula, e a conterrânea do Arthur. Aqui a Ana Lúcia também fala aqui na questão do adotar e no comprar animais, uma espécie de negócio que muitas vezes é feito quando há aí tantos canis municipais, sobretudo, que têm animais para adotar. E pronto, por enquanto é só isto. A Érica voltou também a falar na tourada, já referiste mais do que já falei várias vezes, mas fazer um especial sobre a tourada, que é claramente um dos problemas que é transversal, certamente, a vários países, não só Portugal, mas Espanha também está com o mesmo problema. Em algumas zonas de Espanha, curiosamente, até já é proibido de haver touradas, em Portugal ainda não é, mas pronto, tudo a seu tempo. Maria, a questão do transporte de animais, das situações que se passam nos matadores, isso também te preocupa? Tu, quando vais comprar carne ao supermercado, bem, não sei se há muita forma da gente perceber se o sítio de onde vem o animal, se é bom ou mau. Se calhar deveria haver uma preocupação em tentar, com as rotulagens, tentar-se perceber de onde é que vem o animal, não é? Há algumas, por exemplo, o frango do campo, normalmente são galinhas criadas, ou frangos criados ao ar livre. Portanto, a carne é mais cara, mas também, tal como diz o Rui Santos, é muito melhor, não tem nada a ver. Tento comprar sempre a carne mais cara, portanto, mas eu também só como carne uma vez por dia quando como, portanto também não é por aí. E também, olha, se fosse por aí, paciência, comia menos. Tento fazer isso. E relativamente aos ovos, desde que eu vi um programa e que eu me apercebi como é que as desgraçadas das galinhas na capoeira eram criadas, havia animais que não pousam as patas no chão durante a sua vida inteira. Então, quase tipo em mezanine, com as luzes
do aviário ligadas 24/24, que é para elas não perceberem quando é que é dia e quando é que é noite, para continuarem a pôr consecutivamente. Que fez uma confusão também, já não consegui comer os ovos que tinha lá em casa, e a partir daí também começou ovos de galinhas criadas ao ar livre. Não consigo, pronto, é uma coisa que me faz muita confusão e não vale a pena, pronto, e lá está, e a minha mãe também não era dos meus pais, agora também começou a que os abasteço quando vou aos ovos, também compro desses para eles, a minha mãe, estão caros, mas olha, paciência. Se fizermos as contas fica muito mais barato, porque acho que o animal na sua existência, eu não sou fundamentalista relativamente à carne e ao peixe, portanto, porque eu, benza-me Deus, gosto de tudo, como tudo, não sou vegetariana, muito embora coma muito, eu gosto muito de comida vegetariana, mas penso muito no bem-estar do animal. E já agora, também relativamente ao bem-estar do animal, e pegando aqui numa questão que o Coja também falou por causa dos gatos pretos. Eu não fazia, o meu gato também é preto e branco, é malhado, mas é mais preto que branco. E eu, pronto, como disse, o meu gato escolheu-me para dona, portanto, era como era. Mas uma vez fui com ele à veterinária, e era um dia 13. Não era um dia 12, era um dia 12. 12 para 13, e 13 era sexta-feira, e ela disse, amanhã vamos ser aqui, ainda bem que veio hoje, porque amanhã já sei que vai ser um dia louco. Isto porquê? Porque há pessoas, podemos chamar assim pessoas, que têm aqueles mitos de tal maneira enraizados que se entretêm a fazer mal aos gatos pretos, especialmente aos gatos pretos nas noites, e não estamos a falar em bruxaria, estamos mesmo a falar em maldade pura, tipo tirar-lhe olhos, magoá-los, e depois deixam-nos assim à solta ao pé dos veterinários, que é para eles os tratarem. Pronto, este é o racismo em termos que existe em termos de animais. Fora, e agora também tenho que defender um bocadinho os gatos, porque há também muito mito, porque devido ao gato ser muito independente, que o gato é um animal traiçoeiro, não é bom para ter em casa. O meu parece um cão. Pronto, anda sempre atrás de mim, às vezes até se torna chato. E traiçoeiro, não parece. O traiçoeiro depende muito. Sou Rui, partilha o seu canito. Este canito que tu vais partilhar é o que está doente, não? Olha, liga o microfone porque a gente não está a ouvir, não sei de mal de todo. Aí está o canito do Rui. Continuo sem ter o teu... Muito maltratado, cheio de pouca vontade de não fazer nada, como se vê. Yeah. Foi um abuso muito físico para fazer uma prova. Muito bem. Aí está ele. Isto foi numa prova de agility, então, não é? Olha, liga o microgaitas, pá. Estás com o microgaitas desligado. Continuas com o teu microgaitas desligado. Hoje estou aqui com um problema técnico, não estou a perceber isto. Já vi onde é que eu tenho depois. Uma pessoa tem aulas nesta plataforma há tanto tempo e não consegue perceber como é que isto funciona. Mas não sei se ouvir, isto acho que foi antes de entrarmos em prova, que ele depois tem que tirar a coleira, que ele não pode ir com a coleira. E como se vê, estava muito maltratado e com pouca vontade de fazer, fosse o que fosse. Não é por isso é que eu digo, se isto é completamente uma expressão para mim, eu acho que ele estava-se a sorrir e estava todo feliz. Por ir dar às pernas. Sim, senhora. Podes então tirar aí a partilha. Já vou falar aqui. Muito obrigado. Aqui com... Nada, obrigado nós. Sr. Coja, eu ia-te fazer uma pergunta. Eu sei que tu, como bom transmontano que és, gostas daqueles nacos de carne e aquelas coisas todas que não prestam para nada e que não sabem a nada e que são muito pouco calóricas. Mas vocês lá em cima, em Trás-os-Montes, até têm um certo cuidado a tratar dos animais, não é? Aqueles andam todos à solta e não sei o quê, e depois para as coisas, para os adormecer, para depois vocês comerem. Como é que é? Há alguma preocupação em evitar o sofrimento do animal? Ou as tradições, tal como na Torada, também se sobrepõem a isso? Assim, em Trás-os-Montes há a tradição da matança do porco, que eu acho que é uma coisa bárbara. Pronto. Isso pode... Tenho os meus familiares, a maior parte a minha família, quase toda é transmontana, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, são todos transmontanos, e há a tradição
da matança do porco, e eu acho que é algo bárbaro. Pronto. Mas a minha opinião, não quero estar a chocar com ninguém e portanto, também não venho chatear a cabeça. Isto é a minha opinião e portanto, é minha. Se alguém quiser, vamos andar aqui à porrada de ideias. Mas para mim, é uma coisa bárbara. Mas, de uma maneira geral, não. Os animais são bem tratados e andam sempre à solta. Por exemplo, entre as nossas vacas, eu sempre me lembro das aldeias terem vacas, e eu acho que eles não sei o que é que eles faziam com as vacas. Eu nunca consegui perceber, porque aquelas vacas acho que nem quase leite nem davam, quase não davam leite. Portanto, as vacas andavam ali o dia inteiro, vinham pastavam, depois à noite vinham para os corrais. Pronto, agora é assim, os burros e uma espécie de híbrida que eles têm lá, que é os machos, que é uma mistura de burros com cavalos, que acho que eles nem se reproduzem, salvo erro, são animais que são para trabalho, portanto acabam por ter um bocado explorados. Mas as galinhas, coelhos, estas coisas normalmente andam em liberdade e eles são bem tratados. Por exemplo, mesmo os porcos, eu lembro-me bem, a preparação que eles chamavam que era a vianda, eles cozinhavam os alimentos para os porcos com uma série de coisas e tinham, pronto, nessas coisas, mas lá está, estas coisas acabam por sempre ter um fim. E é assim, eu, como é óbvio, sou sensível a esta questão dos maus tratos aos animais, mas eu gosto de gato, gosto de porco, gosto de vaca, eu hoje comi frango ao almoço. Portanto, sou hipócrita, chamo-me quiser, assumidamente hipócrita, e estas coisas dos animais, eu às vezes até, como a Maria falou, já evito ver certos vídeos, porque realmente isto choca muito. E tento nem pensar muito quando estou a comer um animal à refeição, porque não sou eu que vou mudar esta sociedade, nem sou fiscal de nada, mas as entidades que façam o seu trabalho, espero que o façam bem, porque realmente é difícil nós agora mudarmos uma sociedade mudar os seus hábitos alimentares. Agora os animais têm que ser bem tratados. Isso aí, e nem de propósito, porque nós já estamos em cima do tempo, já estamos com 50 e tal minutos. Há aqui uma referência da Érica que pergunta, não é bem uma pergunta, filha, se calhar é mais uma reflexão, que diz o seguinte, não, é mesmo uma pergunta, que é, não é manifestamente exagerado considerar um animal, não é manifestamente exagerado colocar o animal ao mesmo nível do ser humano? Faço desta pergunta o último subtema desta conversa, começava pelo João e acabava depois na Maria, só para ela não ter a mania que é maior. Não, quer dizer, eu já estive a explicar isso, quer dizer, o conceito que foi adotado na lei é que o animal não está ao mesmo nível do ser humano. O animal é um terceiro género, uma espécie de um terceiro, eu nem vou utilizar a palavra género para não haver aqui confusões. É um terceiro aspecto, uma terceira figura jurídica, não é? Em que não é considerado, é mais que uma coisa, mas é menos que um ser humano, como é evidente, não é? Porque não há dúvida nenhuma que toda a situação jurídica que acontece aparece porquê? Precisamente porque a sociedade evoluiu, a educação evoluiu, as crianças hoje têm mais sensibilidade para estas questões. E, de facto, muitas pessoas começaram a perceber-se que era preciso criar aqui um campo autónomo para que, respeitando, digamos, o posicionamento entre seres humanos e animais, houvesse um lugar próprio para os animais, permitisse que eles fossem tratados como alguém que vive connosco, que está perto de nós, que nos é útil, que serve para a nossa alimentação, mas que não pode ser violentado, não é? E isso implica com muitas coisas. Aliás, nem é só essa questão. Os animais hoje são utilizados em múltiplas formas, por exemplo, de terapia, há a hipoterapia, que eu acho que até existem odivelas, e há os cães-guia, etc. E, portanto, tudo isso implica, de facto, uma evolução da sociedade que se expandiu e que percebeu a necessidade de ter isso em consideração, não é? E por isso também muitas coisas ajudaram para isso, não é? A evolução também tem que ter estes passos, estas etapas. Eu estou convencido,
preocupa-me basicamente esta questão da alimentação, não é? É evidente que não sei como é que a sociedade vai evoluir em termos de alimentação, mas temos de estar atentos e temos de ter alguma mente aberta para duas coisas. A economia, de facto, e a melhoria do meio ambiente. Estas coisas têm que ser conjugadas, não é? E teremos que dar passos nesse campo, no sentido, digamos, de... Claro que eu não me estou a ver a comer pílulas de carne como os astronautas, etc., não é? Mas se calhar, um belo dia, alguma coisa nesse campo vai ter sido feita. Não sei daqui por quantos anos, não sei qual é a próxima geração que o vai fazer. Mas isso vai evoluir e temos que estar atentos a isso. E, basicamente, em Portugal, há muito trabalho a fazer na defesa dos direitos animais. Em muita dessa Europa não se vê um cão abandonado, não se vê um gato abandonado, mas em Portugal, infelizmente, isso ainda acontece. E enquanto isso acontecer, este caminho tem que ser percorrido e temos que fazer muita coisa em relação a isso. E já agora despeço-me de todos, dos meus companheiros e de quem nos ouvir, e desejo um bom fim de semana. Senhora, Sr. Rui, também acha que é manifestamente exagerado, ou se achas é ou não manifestamente exagerado colocar o animal ao nível do ser humano? Isso realmente é uma boa questão, nunca tinha pensado nesse aspecto, não é? Porque, eu trato, ou tento tratar, todos os animais de uma forma igual, como se calhar gostava que me tratassem a mim, não é? Sem maus tratos, sem deixá-los a sofrer, sem pô-los presos a uma corrente, que também é uma prática muito normal, não é só abandoná-los ou pô-los ou não tratá-los no veterinário, também existem muitos animais presos numa corrente, e realmente é uma questão ética. Eu vou ponderar se realmente é exagerado ou não colocarmos os animais no campo geral, não sei se é nesse sentido, sem ser só apenas os animais de companhia, aqueles que estão connosco todos os dias, mas colocar o animal em si, na generalidade, ao nível do ser humano. Nós realmente temos características físicas, biológicas, em cima de tudo, a nossa capacidade de raciocínio, e temos polegares, faz toda a distinção do resto desse terceiro género, como dizia o João Carvalho. Nós temos essas diferenças que nos tornam, lá está, humanos, mas essas diferenças não nos permitem maltratar a outra espécie. Pronto, e aproveito também, deixo já aqui uma boa tarde e despeço-me com amizade até ao próximo programa. Muito bem, portanto, és do tempo do Sousa Veloso. Do Sousa Veloso, exatamente. Não, tu vais ser a última. Sr. Coja Fernandes, mais conhecido pelo Artudo Fernandes, quer dizer, se tivemos tempo, se não tiveres tempo, nem falas hoje, Maria. Faço a mesma pergunta. Se achas que é manifestamente exagerado considerar colocar o animal ao nível do ser humano, enquanto falas, eu vou buscar ali uma pessoa que está à porta a bater-me à porta. É Mel. Mas podes falar, hein? Eu antes de dar a minha opinião, vou fazer o contrário, vou-me despedir já das pessoas, porque eu gosto de fazer as coisas ao contrário. Portanto, adeusinho, até à próxima, obrigado por nos terem ouvido, espero que não tenham relevado muito algum disparate que eu possa ter dito, por princípio, acho que não. Em relação a colocar os animais ao nível dos humanos, eu não sei o que é, isto é um bocado subjetivo, o que é que quer dizer ao nível dos humanos. Ao nível dos direitos básicos, tem que estar ao nosso nível. Não podem ser maltratados, não podem ser, quer dizer, as coisas básicas que nós queremos para nós, também, os animais também têm que estar a esse nível. Nós não podemos, se há certas coisas, torturas e maus tratos que não admitimos nos humanos, não podemos admitir nos animais. Portanto, se é esse aspecto, os cuidados de saúde, a alimentação, se é esse o nível, então acho que sim, acho que os animais têm que estar ao nível dos humanos. Eu salvo erro, acho, se não estou enganado, há uma coisa, 1 ano ou 2, na Arábia Saudita, parece que, pelos vistos, as mulheres foram consideradas ao nível dos animais, porque estavam abaixo dos animais. Portanto, isto do nível, portanto, é um bocado subjetivo. Mas depois também entramos nas aberrâncias. Para mim, acho que é aberrante, que é tentar tratar um animal como se fosse um humano. Um animal não é humano. O animal tem as suas características. Acho que até foi como o João falou na questão daquela senhora que tinha algumas coisas com os cavalos. Embora haja filmes no mundo da pornografia sobre isso,
Portanto, os animais que vão ser explorados e nem sequer são pagos para fazer esse tipo de coisas. Mas há pessoas que tratam os animais como se fossem humanos e vestem-os e os animais têm o seu habitat, têm os seus hábitos, não podem ser. Portanto, se os estiverem a tratar como sendo humanos, eu acho que isso também pode ser pensado se não é maus tratos. Nós temos que deixar os animais serem como eles são. Um gato, e não podemos fazer com que um gato seja um cão, nem podemos fazer com que um gato seja um humano. Em certos países fazem casamentos de gatos, e eu já vi nos Estados Unidos mulheres que casaram com os seus animais e têm relações com os animais, não é só com cavalos. Pronto, aquela senhora era um bocado mais exagerada. Pronto. Mas há animais com menos porte, que pronto. Mas isto, por isso, o nível é um bocado subjetivo. Portanto, resumindo e concluindo, para o nível dos direitos básicos, que acho que sim. A outros níveis, não sei. E não me vou despedir porque já me despedi. Aliás, a gente também, se não despedisse, pedíamos nós de ti, porque tu mais uma vergonha. Maria, 10 segundos para falar sobre este tema. Olha, eu relativamente... Muito bem, muito obrigado. Ficamos por... estou a brincar. Olha, relativamente a este tema, estou-me a lembrar de uma questão que se calhar tínhamos, relativamente aos direitos dos animais, como que há tempos passava uma série na televisão sobre uma força policial específica que existe na Grã-Bretanha, que tentava retirar os animais maltratados da casa das pessoas. Eu, por acaso, RSPCA. Exatamente. Eu gostava imenso de ver essa série, achava muito interessante, estava ali alguns problemas éticos e jurídicos até bastante interessantes, e se calhar um dia mais tarde temos que começar a caminhar para isso e para os veterinários públicos, porque cada vez há mais animais de companhia, cada vez as pessoas, e pronto, e obviamente que se tem que cuidar dos animais, não é isso que está aqui em questão, mas se também queremos que os animais sejam bem cuidados, também temos que arranjar forma, temos que arranjar estruturas para que tal aconteça. Olha, é só aqui referir uma coisa que tu agora referiste, que foi a Érica que acabou de me lembrar e que, pronto, já não vamos ter tempo de falar, que ela diz que em Portugal há uma organização muito parecida, com outro tipo de finalidades, mas que mais ou menos com os objetivos iguais, que é o IRA. Por acaso esquece-me de falar no IRA porque era certamente um bom tema. Vá. O IRA é privado. O IRA funciona um bocadinho por entre os pingos da chuva da legislação. Pronto. É uma organização que não está bem reconhecida. Relativamente à atuação, se fosse uma situação em que estivesse reconhecida e que que a sua atuação estivesse legislada, apoiava inteiramente o IRA, porque de facto é de algo semelhante a isso que nós necessitamos. Fazer justiça pelas próprias mãos. Não deixa de ser mais um tema, se calhar quando falarmos desta horada, se calhar voltamos também a tocar neste assunto do IRA. Obrigado à Érica, por acaso também não tinha passado, não passei, podia ter lembrado, não lembrei. Mas o caminho vai ser por aí, portanto, assim, é de louvar assim, algumas iniciativas do IRA, porque de facto chamam muito a atenção para esta questão dos direitos dos animais e também para a forma como eles são tratados e alertam. E isso é importante, atenção, isso é muito importante, e o IRA tem estado a fazer um bom trabalho nessa área, portanto nem tudo é mau. Sim, senhora. Olha, malta. Também convidado, lembrando o nosso querido amigo Sousa Veloso, que tantas companhias nos fez aos domingos de manhã, falando também não só da agricultura, mas também de pecuária, e até um outro dia. Tchau, tchau, pessoal, fiquem bem, divirtam-se, e para a semana vamos ver se fazemos mais um Faca Afiada ao vivo ou não. Live. Um live, exatamente. Então vai, pessoal. Tchau, tchau. Avec la fac très bien affilée. With the knife very good affiliated. Com a faca bem afiada.